Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui do Ministério Voz de Deus, canal aí para todos, crentes, não crentes, servos de Deus, que serve, que não serve. Estamos aqui tentando trazer algumas informações. Irmãos, diante de tudo isso que aconteceu, dia 1º, ninguém esperava que aquela pessoa que decepcionou o Brasil voltasse a presidir nosso Brasil. E, infelizmente, o descondenado, como diz muitos por aí, tomou posse. E é diante disso que eu quero aqui expressar a minha opinião a respeito de tudo que aconteceu, de tudo que ainda vai acontecer. Nós faremos vídeos mais tarde. Mas nesse exato momento, muitas pessoas estão decepcionada. Muitos ainda não digeriram, como diz, ainda não acreditam, ainda não aceitaram. Pessoas continuam nos quartéis, continuam nas ruas, gritando, pedindo socorro às Forças Armadas, né? Como nós vimos aí cenas chocantes de crianças chorando, gritando, né? Nesse período todo, tantos dias nas ruas. Eu nunca vi na história um povo que gritou tanto, que pediu tanto socorro e não foi atendido, infelizmente. Estou decepcionada, sim, decepcionada com as Forças Armadas, decepcionada também por tudo que ele fez, né? Tudo que ele fez pelo Brasil, mas também decepcionada com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que como foi revelado muitas vezes a vitória dele, foi revelado muitas vezes em sonhos, visões de revelações, né, que Deus estava com ele, que Deus estava com o povo e que Deus era com o povo nessa decisão de lutar pela verdade e pela justiça. Deus jamais aceitaria injustiça, jamais aceitaria que o povo fosse pisoteado, humilhado, cuspido, escarrado. Por mais que o povo tenha suas falhas, seus defeitos, mas Deus nunca, jamais desejou o mal do nosso Brasil. Eu creio nisso por causa das revelações que o Senhor mostrou, pelo que Ele me falou, que estava com o povo, que seria com o nosso presidente, que daria vitória ao nosso presidente. Primeira visão que eu tive, eu vi o presidente pedindo apoio ao povo. O povo apoiou. Segunda visão que eu tive, o presidente apoiando, dando a sua posição e pedindo ali o apoio das Forças Armadas. E, infelizmente, a gente se decepcionou com as Forças Armadas. Temos vídeos, né, de pessoas que trabalharam nas Forças Armadas, decepcionados, rasgando ali seus diplomas, largando ali suas lembranças das Forças Armadas. Sei que muitos paraquedistas, PQD, todos aqueles que estavam nas ruas com suas tendas montadas também estão decepcionados. Para que se posicionar em todo o Brasil? E vão jogar a culpa só em uma pessoa, vão lançar em cima do presidente, mas será que é só a culpa do presidente? Ou se não foi acionado, né, a GLO, a garantia da lei e da ordem no nosso Brasil, por causa de quê? Por medo? Covardia? Qual é o nome que se dá a isso? Enquanto o povo ainda continua diante do QG, diante de Brasília e fazendo suas reivindicações, os índios que continuaram pedindo socorro e que com tanto pedido de socorro não foi atendido pelas Forças Armadas, crianças chorando, crianças com seus pais, atrizes principalmente da Globo, pedindo para que as Forças Armadas tomassem as providências, pedindo para que o povo, né, pedindo para que o Brasil fosse salvo da mão de um corrupto. O que aconteceu? O porquê tudo isso? Fica no ar a pergunta. Eu quero aqui trazer à memória o nosso presidente e a todos aqueles que choraram diante do quartel, a frase do hino que diz:
ou deixar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Só que o presidente resolveu ir para Orlando e deixar o povo gritando ou morrer pelo Brasil. É lógico que a gente entende que o presidente tem praticamente duas garantias de aposentadoria, não é? Uma de deputado e a outra de presidente. Praticamente a garantia para o nosso presidente de, se não me engano, 33 mil ou 32 mil de salário, com mais 30 mil, se não me engano, de deputado, mais um monte de benefícios. Para que morrer pelo Brasil, não é, seu presidente? Por que morrer pelo Brasil? Mas o povo continua pedindo socorro. O Brasil está à beira de um naufrágio. Nós estamos vendo, as coisas estão acontecendo muito rápido. Não precisamos de 6 meses, 2 anos para isso aqui virar uma Venezuela. Estamos vendo em poucos dias acontecendo uma vergonha mundial. Inclusive o Alckmin e toda a sua equipe pegou aí vassouras e sal grosso para desinfectar o local do nosso presidente, desfazendo de tudo que ele fez de bom, considerando isso tudo um erro. Foi bom tudo que ele fez e eles estão desconsiderando isso e tornando tudo isso que o nosso presidente fez em uma ruindade para o nosso Brasil, sendo que eles é que são os ruins na história. Estamos perdendo cada dia, não vou dizer meses, mas a cada dia estamos perdendo nossos direitos, porque a Constituição nos garante direitos e deveres. Nós estamos perdendo nossos direitos e só tendo deveres. A realidade é essa, é para isso que o Brasil está andando a cada dia. A viver em seus deveres, mas não ter direito algum, nem mesmo de falar, nem mesmo de se expressar. Mas eu quero colocar aqui a minha posição. Sim, dar a minha opinião. Seu presidente, Jair Messias Bolsonaro, está sendo injusto, de certa forma. Cantou o tempo todo com o povo, ou morrer pelo Brasil, ou deixar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, e foi embora para Orlando. Agora tira fotos com 400 pessoas todos os dias, pessoas que estão felizes pela sua presença. Mas o Brasil está nas mãos do Lula. E, infelizmente, nas mãos do principal vilão dessa história toda, que é o Moraes. Então, todos nós sabemos que estamos indo para um desfecho, uma história com um desfecho horroroso, horrível. E que, nesse momento, a quem clamar? A gente pensa, vou clamar pelo Bolsonaro. Não se resolve mais, porque quando o Bolsonaro estava com uma caneta na mão e poderia dar uma canetada e tinha todo o apoio do céu, tinha apoio, visões, revelações, pastores que falou tudo a respeito, né, que Deus usou o pastor dizendo que Deus daria essa vitória para ele. E o que aconteceu, presidente? Se acovardou? O que houve? A Bíblia vem falar, inclusive, gente, de uma história linda, maravilhosa de Gideão. Gideão, com 300 homens, venceu um exército inacreditável. Homens que não acabavam mais. Mas com 300 homens, 300 corajosos, venceu. Porque Deus estava com Gideão. A promessa o tempo inteiro foi: eu estou com você, presidente. Deus mandava recado dizendo que estava com o presidente. Mas o presidente optou por sua casa, lógico, por seus filhos, por sua família. Só que eu quero deixar aqui um lembrete, presidente. Ainda esta semana, uma irmã teve uma revelação com o senhor, tá? Se você puder, irmão, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder, tá bom? Uma irmã teve uma visão e ela viu atrás do presidente uma poça de sangue e viu uma garrafa de refrigerante com uma cobra dentro e ela estava fechada. Poça de sangue, garrafa de refrigerante com cobra dentro. Cuidado,
para não achar que está em Orlando e está seguro, viu? Então, nós vemos aí traição, sangue, morte. Se você tem uma interpretação dessa revelação que eu acabei de falar aqui, então comente aí embaixo. Me fale o que significa isso. Uma cobra dentro de uma garrafa de refrigerante fechada, né? E uma poça de sangue atrás, nas costas dele. Ou seja, é por pouco tempo sua segurança, né? Uma hora o nego vai destampar essa garrafa e soltar essa cobra. Não é verdade? Alguém pode resolver isso. Cobra é traição, sangue, violência. Estava atrás do nosso presidente. Estava atrás, ela viu essa visão. Então, onde ficou toda aquela questão, né, das revelações de que Deus era com o Brasil, de que Deus é com o presidente Bolsonaro, de que Deus daria vitória, de que o nosso povo, que o ladrão não subiria a rampa, o ladrão não chegaria, né, a receber a faixa. E agora as pessoas estão aí comentando, a faixa era falsa, o ambiente era falso, falso ou não, eles estão lá governando, tá? Esta noite, de ontem para hoje, eu tive um sonho e eu sonhei que havia um YouTube muito famoso, ele divulgava coisas, alguns assuntos, e conectava-se com outros YouTube para dizer, quando 2 ou 3 falam, o fato é verídico. E aí o outro YouTube já ia fazer um vídeo, e quando eu visitei um desses YouTube, eu vi que ele não era um pastor, ele era um prostituto. Era um homem prostituto que estava enganando o povo. Estava se prostituindo, inclusive, com uma jovem novinha. E era um homem já nos seus 55 anos. E ele estava ali com uma menina nova, se prostituindo em fornicação, né? E eu perguntei a Deus o que significava aquilo. E o Senhor falou assim, muitos enganadores na internet, muitos YouTube enganadores e até se passando por pastores. Muitos estão enganando as pessoas. E quando um conecta com o outro, fazem aquela comunicação para que aquele fato seja verídico, para aquilo, porque 2 ou 3 falando, o fato é real. Então eu quero aqui deixar aquilo que Deus mostrou para mim neste dia de hoje. Vigie com o que o povo está distribuindo por aí, vigie com todas essas farsas, inclusive que nós sabemos aqui, acredito que tenha sido para o lado da esquerda, que Lula morreu, para quê? Para que o povo esfriasse nas suas correrias, né? Para que o povo acreditasse nisso e não fosse ao quartel, não fosse às ruas, não fosse a Brasília, porque Lula já havia morrido, né? Se a ira toda era contra Lula, diz que Lula morreu, acabou essa fúria toda, acabou essa ira toda, não é verdade? E aí, cadê o morto? O morto apareceu ou o vivo apareceu? Que até a Bíblia diz que enganaria até mesmo os escolhidos. Eu até fiz aqui um vídeo engraçado que eu falo, morreu, já se foi, já se foi. Se eu não tiver cuidado, quem vai sou eu também. Então, né? Quantas comédias, quantas bagunças. Agora, tá aí. Deixa um recado para vocês, YouTubes mentirosos. Deixo para vocês seus fake news malditos, fake news miseráveis, enganadores, que enganaram inclusive pessoas honestas. Eu deixo aqui um recado para vocês. E agora? Tá legal o Brasil na mão do Moraes? Tá legal o Brasil na mão do Lula? Estão lavando os ambientes com sal grosso. Jogando sal grosso e desinfectando, tirar até as marcas dos pés de Jair Messias Bolsonaro. Tu sabe o que é isso, né? Sal grosso. Macumba. A macumba trabalha com sal grosso, com pipoca. Só falta eles fazer também a lavagem com pipoca. Mas o sal grosso é para desinfectar o ambiente de
forças negativas do Jair Messias Bolsonaro já ir embora, né? Já ir embora, fora, já ir embora, para nunca mais voltar. Mas tudo isso por causa de uma simples canetada. Ou melhor, não tiveram... se ele aciona a GLO, as Forças Armadas estariam com ele? Sim ou não? Eis aqui a questão, a pergunta. Nós temos vídeos aqui, ó. Temos vídeo aqui de pessoas decepcionadas com as Forças Armadas. É muito triste ter que lembrar que eu vi crianças chorando, gritando: Bolsonaro, salva o Brasil. Bolsonaro, salva o Brasil. Mulheres, crianças, homens de idade, barbados, senhores, gritando: SOS, Forças Armadas, SOS, Forças Armadas, para nada. Para nada. Para quê? Tanto sofrimento do povo na rua, tomando chuva, sol, chuva. Para quê, presidente? Para simplesmente se eu pegar uma viagem e ir embora para Orlando, para ficar tirando foto lá? Para mim, foi covardia. Porque a Bíblia fala dos 300. A Bíblia diz que Deus deu vitória a Gideão com apenas 300 homens. Como o senhor vai dar canetada agora se acabou? Se o seu tempo encerrou no dia 30. E no dia 30 todo mundo esperava uma canetada. Todo mundo esperava uma canetada. Né? Acionar a GLO. Mas se aciona a GLO, vai ser um bocado de gente da Força Armada preso, porque não vai querer atender, porque não vai querer obedecer. Então, aonde vamos colocar tanta gente preso? Então, fica um meio de mundo de pergunta na minha cabeça, né? E eu sei que na sua também. Qual seria o certo a fazer? O certo a fazer era o que cantaram o tempo todo e o presidente cantou. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Foi isso que eu escutei o tempo todo. Diante do quartel, diante de todos os lugares onde fizemos as reivindicações. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Não houve o morrer pelo Brasil. Ficou a pátria presa. Presa ao comunismo. Presa ao capitalismo para eles, comunismo para a gente. Eles tomam conta. E a gente fica direitos nenhum. Deveres sim. Né? Deveres sim, deveres. Calem a boca. O dever de vocês é ficar calado e só obedecer. Não é isso? Tá certo. Então, vamos lá. Eu gostei muito de uma frase que diz assim: um cachorro late quando seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse que a verdade de Deus é atacada e ainda assim permaneceria em silêncio. João Calvino. A frase de João Calvino já diz tudo, né? Um cachorro late quando seu dono é atacado. O Brasil foi atacado e o cachorro não latiu. Não é verdade? Eu seria um covarde se visse que a verdade de Deus é atacada e ainda assim permaneceria em silêncio. Seria um covarde se permanecesse em silêncio, né? E a verdade de Deus foi atacada o tempo todo pela esquerda. E a gente sabe que a Bíblia o tempo todo foi atacado pela esquerda. E cadê? O cachorro não latiu nada, né? O povo está aí gritando. O povo ainda grita por socorro, ainda pede socorro. A quem recorrer agora? A quem recorrer? É o tempo da gente gritar por Jesus, o Rei da Glória. O único governo que vence Satanás, Lúcifer e seus demônios. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Eu convido a todo o povo brasileiro, ao mundo, gritar. Está na hora do Rei Jesus governar. Está na hora. Tivemos índio preso, a esposa gritando, pedindo socorro para que solte o índio. Tivemos pastores presos, a esposa gritando, Bolsonaro, gritando, Forças Armadas, prenderam meu esposo, traga meu esposo de volta. Jornalista foi preso e ficou aleijado
por conta de um acidente dentro do presídio, ficou aleijado, está de cadeira de rodas até hoje, e não fizeram nada. A lei não teve ação da lei. A lei não foi respeitada. Quem é que vai nos salvar, então, da mão desses crápulas? Quem vai nos salvar da mão desses desumanos? Então eu convido você a chamar Jesus, o reino infalível, o reino de Jesus Cristo. Está na hora de gritar: Brasil! Não grita mais Forças Armadas, não grita mais Bolsonaro, porque Bolsonaro virou as costas assim. Bolsonaro tinha a caneta na mão, mas não honrou o que estava escrito no hino. Ou deixar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Não valeu nada, né? Cantar isso o tempo todo. O descondenado pelo sistema, amando da elite globalista, deixa-se abraçar pelo Marcelf. Marcelo correu na sua avidez por protagonismo para ser o primeiro a cumprimentar Lula. Este é o típico político do regime que compactua com a corrupção, o roubo e opressão dos cidadãos. Uma matéria bem importante, mas não é o que vem ao caso. Eu quero isso aqui, ó. Olha isso aqui, que matéria legal, ó. Ó. Olha. O rapaz, ó, revoltado. Ó. Isso aqui, equipamento, aprender a mexer isso aqui. Ó. Se ninguém tem coragem de usar, generais fazem nada. Forças Armadas reivindicando. Tem mais aqui, ó. Ajudava no quartel, aqui, de Uberlândia, jogar no lixo. Presta pra nada. Preste pra nada. Ele tá muito nervoso, ó. Chega, a mão dele tava tremendo no primeiro momento aí, tá? Forças Armadas não serve pra nada. É isso que ele tá dizendo. Muita honra, guardava isso aqui, quando várias vezes tirei sentinela para mostrar pros meus netos. Achava que era uma honra mostrar pros meus netos. Hoje é uma vergonha. Não quero nem que meus netos saibam que eu servi essa entidade, que não serve pra nada. Viu? Ele tá dizendo que as Forças Armadas serve pra nada. Olha aí a reivindicação desse moço. Tá vendo? Ó, tá tirando do quadro a foto. Ó, são os meus amigos. Não vou guardar, não vou rasgar pela amizade. Mas que vai sair do porta-retrato, vai. O homem tá muito nervoso, tá? Ele, ó. Então dizer, Forças Armadas. Força... Acabou pra mim, ó. Ó, acabou pra mim, ó. Ele falou, ó. Então dizer, Forças Armadas. Acabou pra mim, ó. Acabou pra mim, ó. Tá vendo? Acabou pra mim. Mesma coisa. Pra que isso aqui? Equipamento, aprender a mexer isso aqui. Se ninguém tem coragem de usar, generais fazem nada. Viu? Revoltado. Tá revoltado. Tá? Por quê? Porque, infelizmente, a música que eles cantam, Ou Morrer pelo Brasil, não adiantou de nada. Então fica aí, gente. A minha opinião é essa, tá? A minha opinião é essa. A minha opinião é essa, tá? Deixe seu comentário, deixe a sua opinião. Se o hino diz Ou Morrer pelo Brasil, o certo era ter ido para Orlando e deixado o povo continuando gritando, né? Abraça a criança chora, fala no ouvido, Bolsonaro salva o Brasil, um monte de criança. Agora estamos aí. A bandeira da LGBT foi estendida no dia da posse, uma bandeira enorme do LGBT, né? Para quê? Por que isso? Para que isso? Para salvar a própria pele? Ou para salvar sua família? A gente não pode pegar aqui e sair hoje para ir morar em Orlando ou ir morar em qualquer país. Mas ele pode ir morar onde ele quiser. Ele tem condições. Nós temos condições de sair daqui do Brasil? Nós temos condições? Nós estamos perdendo empresas e empresas saindo fora do Brasil que vai deixar milhões de desempregados. O que vai ser do nosso Brasil?
A irmã foi no mercado, disse que está faltando quase que tudo. Isso foi o comentário que me fizeram, não sei se eu estou aqui, mas a irmã falou, olha, não está tendo quase nada, principalmente em termos de legumes. Agora sim, boa, foi bom, já estou concluindo que daqui a pouco tem culto, né? Nós temos culto, vamos continuar online até o Senhor nos permitir e até, né, Deus ter misericórdia de nós e não, sei lá, dar um escape pra gente, né? Que venha o governo de Jesus Cristo, que venha com urgência o governo de Jesus, tá? Eu não sei se vocês viram aí, gente, tá? Eu já estou concluindo aqui, mas eu tirei uma foto, um print, não sei se eu mandei, o aumento do salário dos senadores, que aumentou, parece que dos deputados aumentou os senadores foi em 7 mil a mais, os deputados, se não me engano, foi 12 mil a mais, e o salário do pobre, 90 reais. Eu fiz um print, mas não está aqui, né? Mandei, mas não estou encontrando, e eu tinha encaminhado, acho que esqueci de encaminhar. Então, tá aí. Senadores, aumento de salário, deputados, aumento de salário, e o pobre, 90 reais de salário. Senadores, se não me engano, se eu não estiver trocando, foi 7 mil de aumento. Deputados, parece que foi, não sei se foi 13 mil, sei lá, alguma coisa assim. E o salário do pobre, 90 reais. Tá? Dê sua opinião aí, diga o que você pensa, o que você achou de tudo isso que aconteceu, o que está acontecendo. E agora, missionária, agora peço o milênio, peço o governo de Cristo, que é 1000 anos de paz. Pensa, chame Jesus para governar. Gritem, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia do Brasil, venha governar o mundo. Chame o Messias, não chame Messias Bolsonaro, chame o Messias, filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, para salvar o Brasil e salvar o nosso povo, tá? E a palavra de fé que eu tenho para cada um aqui hoje é: Cristo Jesus me deu a promessa e deu a promessa a você, que vai guardar todos aqueles que servem a Ele em espírito e em verdade. Então vamos ser guardados nas asas do Onipotente e confiarmos de ter fé nele, porque só Ele é que nos garante vitória. E infelizmente, o cristão, quando veio acordar a respeito da política, foi tarde demais, né? A cristandade tudinho veio criticando a política, e agora, quando vier acordar, foi tarde demais. Para muitos cristãos, é tarde acordar agora, depois que votou no lado errado, né? Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. E repito aqui o que pastor Silas Malafaia falou a respeito de Jair Bolsonaro ter tomado uma atitude que ele também não foi favorável a essa situação dele, né, escapulir em vez de assumir sua responsabilidade e acionar a GLO. Também o deputado também, Otônio de Paula, também fez a sua reivindicação, e todos aqueles que estavam do lado do presidente estão decepcionados do mesmo jeito. Que Deus nos ajude, nos socorra nesses dias que só Deus sabe quando que isso vai acabar. Se for Apocalipse 13, nós vamos passar 3 anos e 8 meses nas mãos do Satanás. Quer dizer, eu não. Quem deixou esse homem governar, estaremos nas mãos dessa quadrilha, né? Desse bang bang aí. Então, que Deus nos ajude. Faça seu comentário, curte o vídeo, compartilhe o máximo que você puder e vamos tentar ver o que Deus, orar, jejuar, buscar. Convido você terça, quinta e domingo. No domingo 8 da manhã nós estamos em jejum, sem tomar café da manhã, entregando a parte lá para 11 horas e meio-dia, orando pelo Brasil, orando pela nossa nação e pela nossa chamada
como profeta de Deus na terra. Cuidado com as mentiras para elas não envolverem vocês, tá bom? Deus nos defenda, nos livre e nos guarde. Senhor Deus e Pai, eu quero abençoar o Brasil, pedir tua misericórdia sobre o Brasil, sobre o mundo, Senhor. Que venha o governo de Cristo Jesus para este mundo. Que o povo comece a perceber que o Messias Bolsonaro, o Jair Messias Bolsonaro, ou qualquer outro homem é falível. Eles falham, não são infalíveis. E só o Senhor Jesus que não falha. Que venha o governo de Cristo Jesus para o nosso Brasil, para o nosso mundo. O governo unificado chama-se Jesus Cristo de Nazaré, para governar todo o mundo. Senhor meu Deus, é isso que eu lhe peço. Em nome do teu Filho Jesus, traga o governo de Cristo para essa terra. Amém. Deus abençoe.